o que não podemos entender. Tá? Vou repetir. Né? Se cremos que este é o mundo de Deus, então surge uma fé e uma esperança que nos capacitam a fazer o que há de mais difícil no mundo, aceitar o que não podemos entender. Por mais que os filósofos são pessoas sábias, filósofo é o amigo da sabedoria, por mais que os pensadores do mundo cheguem a grandes e altos lugares, Deus sempre estará acima. Tudo aquilo que há de ser revelado ainda conheceremos. Ainda conhecemos apenas em parte. Amém? Verso 4. A fé da oferta aceitável. Perdão. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. O autor de Hebreus começa esse quadro de honra da fé com o nome de Abel. Ele não se diz porque, e não se diz aqui no texto, porque é que Deus preferiu o sacrifício de Abel ao de Caim. Abim não, né, irmãos? Não se diz aqui no texto porque Deus preferiu o sacrifício de Abel ao de Caim. Quando estudamos o que está escrito em Gênesis 4, temos a impressão, temos a direção de que havia no coração de Caim um mau sentimento e uma má atitude, né? Um mau sentimento, uma má atitude com relação a Deus e também com relação ao seu irmão, né? Entendemos que ele foi possuído por um sentimento de ódio, de ressentimento, de raiva, de inveja, de amargura, por toda espécie de maus sentimentos tomaram o coração de Caim. Porém, isso não está escrito no texto. Subentende-se essas coisas. Tá? E é claro, né, quando nós vamos estudar mais a fundo a Bíblia, é porque não é o assunto do momento. Nós vamos identificar várias coisas importantes. O fato de Abel oferecer a primícia, né, oferecer o que havia de melhor das crias das suas ovelhas, e principalmente eu vejo a questão do sangue como algo importante, sim, né? O significado dessa história pode ser o seguinte, o significado dessa história pode ser o seguinte: a única oferta que o homem pode oferecer a Deus é a do mais precioso que brinda a vida. Agora, o mais precioso que a vida brinda é a própria vida. Trocando em miúdos, não existe nada mais importante que eu e você possamos oferecer a Deus como oferta de sacrifício agradável, de cheiro suave e agradável diante de Deus, do que a nossa própria vida. Não é o nosso dinheiro, não são nossos recursos, mas é a nossa própria vida. E o que forma a nossa vida? Aí sim, nosso tempo, nossos relacionamentos, nossos sentimentos, nossos recursos, tudo aquilo que somos e temos. E isso faz parte do que é a nossa vida. E no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que sangue é a vida. Então aquele animal morto derramou sangue e ali estava se derramando a vida daquele animal. Né? Então isso tem sim valor, tá? E para o pensamento hebraico, o sangue representa e sempre representou a vida. A vida era o sangue e o sangue era a vida. É claro, se a gente começa a olhar a figura de Caim, né, eu vejo, e eu creio que todo leitor bíblico, toda pessoa inspirada pelo Espírito Santo, e até quem não é, vai perceber que por trás havia um sentimento de inveja. A inveja conduz à amargura. A amargura conduz ao ódio, e o ódio ao homicídio. A inveja é essa gota de veneno que pode envenenar
toda uma vida e matar todo o bem que existe na alma do homem. Vou repetir. A inveja é uma gota de veneno que pode envenenar toda a vida e matar todo o bem que existe na alma do homem. Até naquele tempo, até naqueles dias de Caim, não existia o homicídio. Caim introduziu esse tipo de pecado no mundo. Caim introduziu o homicídio no mundo. Existe condenação para o pecado. Grave bem isso que eu vou dizer. Existe condenação para o pecado. Mas ainda existe uma condenação maior para o homem que inventa o pecado ou que introduz o pecado. Né? Existe condenação para todo pecado, mas ai daquele que introduz esse tipo de pecado no mundo. Romanos 1 fala que os homens dos últimos tempos são inventores de males, inventores de pecado. A cada dia que passa, a cada momento que passa, nós ficamos cada vez mais descabelados, não é o meu caso, né? Mas a gente fica cada vez mais de cabelo branco, cada vez mais careca, cada vez mais abismado com a maldade que existe na humanidade. E ai daquele que introduz novos pecados. A condenação para esses certamente será maior. Nenhum destino pode ser duro demais para o homem que ensina um dos pequeninos a tropeçar e a pecar. Nenhum. Nenhum destino é duro demais para aquele que ensina a pecar. Aqui eu vou abrir um parêntese. Novamente combatendo a ideologia chamada ideologia de gênero. Querem erotizar as crianças, querem antecipar, querem ocupar o lugar dos pais, querem que a escola ocupe o lugar dos pais. Nós, como pais, não podemos dar a chance de que a escola eduque os nossos filhos. Nossos filhos precisam ser educados em casa, pelo pai e pela mãe. A escola deve instruir, trazer informações, trazer currículos, mas quem educa é pai e mãe. Se você é um pai insensato, uma mãe insensata, que tem dado para a escola, né, essa tarefa, você está agindo como um insensato, como um louco. Eduque os seus filhos você. Por exemplo, falar sobre sexo é tarefa do pai. O pai é que vai falar com a criança, quer seja o menino, quer seja a menina, estabelecendo a identidade dessa criança, dizendo a ela, olha, você nasceu do sexo masculino, o único gênero que existe é o gênero humano. O único gênero que existe é o gênero humano. Agora, sexo masculino e feminino, como Deus criou, macho e fêmea. É o que existe. Tudo que passa disso é procedência maligna. Tudo que passa disso é procedência maligna, é distorção, é compulsão, é perverter a realidade. A ciência está comprovada. Só é possível nascer macho ou fêmea. Acontece, infelizmente, acontece sim, de nascimentos de hermafroditismo, acontece em situações esporádicas, mas a regra é esta. A regra é esta. E agora, porque em alguns casos se quebra a regra deve ser anulada e passar-se a viver na exceção? De maneira nenhuma. Então, pai e mãe, isso é tarefa nossa. Essa é uma tarefa nossa. Fecho o parêntese aqui para que a gente continue no pensamento principal que está no texto. O pensamento principal é que o tipo de fé que Abel exerceu pode comunicar durante todo o decorrer do tempo. A oferta de Abel ainda fala. O sacrifício que ele ofereceu, a maneira como Deus respondeu, né, fazendo separação e dizendo, ó, Caim, o teu sacrifício não serve, o de Abel serve. Isso fala demais para mim e para você. É necessário que a gente se aprofunde a conhecer e a entender os porquês o sacrifício de Caim não foi aceito. E aí a gente vai para a Bíblia e vai ver que vários tipos de sacrifícios não eram aceitos, né?
E Jesus ofereceu sim o sacrifício perfeito. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. E eu e você precisamos oferecer esse tipo de sacrifício, a nossa vida, com total dedicação, com total fé, com alegria na presença do nosso Deus. O pensamento principal é que o tipo de fé que Abel exerceu pode comunicar durante todo o decorrer do tempo. Onde a verdadeira fé em Deus opera, é relevante em qualquer época. Amém? Vou repetir. Onde a verdadeira fé em Deus está operando, ela se torna relevante em qualquer época. Amém? Andando com Deus, versos 5 e 6. Andando com Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Enoque foi arrebatado, né? Foi tomado desta terra. Para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nessa passagem, o autor de Hebreus consigna dois grandes atos de fé fundamentais da vida cristã. O primeiro, devemos crer em Deus. Devemos crer em Deus. Você, ser humano que não crê em Deus, você precisa ser despertado. Precisa deixar e abandonar toda a mentira que ocupa o teu coração e a tua mente. Porque está claramente exposto pela natureza, por tantas provas incontestáveis que Deus existe. O fato de eu dizer que Deus existe não quer dizer que você vai crer, mas quando o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, te convencer, ninguém vai tirar essa realidade do teu coração. Devemos crer em Deus. É evidente que não pode existir uma religião sem Deus. A religião começou quando os homens tomaram consciência de Deus. Gênesis capítulo 5. Então nasceu Sete, filho de Adão. E a partir daí os homens voltaram a buscar a Deus. A religião começou quando os homens tomaram consciência de Deus. E ela termina, a religião cessa quando os homens vivem uma vida na qual Deus deixou de existir para eles. Certo? Então, o livro dos Salmos diz assim, diz o louco em seu coração, Deus não existe. Diz o louco em seu coração, Deus não existe. Diz o sábio em seu coração, sim, Deus existe. Devemos crer em Deus, devemos crer também que Deus está interessado em nós. Duas verdades fundamentais estão aqui nesse texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E segundo, crer que Deus está interessado em nós. Como é gostoso, como é bom saber que Deus se importa conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco nisto, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus! Louvado seja o Senhor! O autor está expressando o seguinte, devemos crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam diligentemente, que o buscam sempre, constantemente, com zelo, com confiança, com fé. No mundo antigo, muitos criam em deuses. No mundo atual, muitos creem em vários tipos de deuses. Mas criam que os deuses viviam de longe. No mundo atual também tem muita gente que pensa que Deus não está nem aí para a gente. Vou ler como eu escrevi aqui antes. No mundo antigo, muitos criam nos deuses, mas criam que viviam longe, nos espaços interestelares, inteiramente apartados, felizes e totalmente inconscientes e despreocupados das réis criaturas que vivem na terra. Desses estranhos animais chamados homens, né? Então, esta era a crença
que se existia na época. A crença dos epicureus, né, levantada por Epicuro, estabelecia como um princípio, como o primeiro princípio, que Deus não faz nada. Deus até existe, mas ele não faz nada em favor do homem, nem se preocupa com o homem, não se comove com o homem, né? O que a Bíblia nos deixa muito claro, o fato de Jesus deixar toda a sua glória. O fato de Jesus não se importar em ser Deus e tomar uma forma humana, se tornando como homem, nascendo numa manjedoura. O fato de um Deus que resolveu encarnar. O fato de um Deus que resolveu morrer. Meu irmão, minha irmã, isso tem que falar com a gente. Um Deus que morre, mas principalmente um Deus que ressuscita. Que ressuscita dentre os mortos, né? Que garantiu para mim e para você tão grande salvação, né? Como ele não se importa com a gente? Deus se importa comigo e contigo. Deus se importa demais conosco. Prova disso é que ele também ouve as nossas orações. As orações mais profundas, mais secretas. As orações aonde você está com o coração dolorido e você não tem coragem nem de olhar para cima. Deus ouve as nossas orações porque ele se importa conosco. E ele nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Ele nos trouxe para a sua família. Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus. E se ele, como diz também Paulo aos Romanos, e se ele nos deu tão grande coisa, tão grande benefício, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia, Deus se importa com você. Eu creio que é importante que eu repita isso. Deus se importa com você. Ele te ama de verdade. Há muitos que creem em Deus, mas não creem que Deus se interessa por ele. Os homens têm chamado Deus como o primeiro princípio, a primeira causa, a energia criadora, a força vital. Desde o tempo dos gregos, né? Eles criam e chamavam, entre aspas, o Logos, a força motriz do universo, o poder criador do universo, né? O Logos, né? E aí vem João e escreve o Logos, o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem ele nada do que foi feito se faria, né? Eu vou ler, é importante que a gente leia esse texto maravilhoso. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Verso 9, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. O Verbo de Deus, o Logos, o poder criador. Então, muitos chamam Deus de o cara lá de cima, né? Chamam o princípio de todas as coisas, o ser supremo, o maior de todos, né?
creem em Deus como uma coisa inalcançável, inatingível, mas a Bíblia prova que Jesus se fez alcançável, palpável. Embora hoje seja invisível, ele é real, é palpável, nós podemos tocar nele pela fé. Como é bom crer em Deus, aleluia, e ele se importa com a gente. São considerações, né? Essas considerações, Deus é o cara lá de cima, Deus é o ser supremo, Deus é a coisa maior, Deus é o primeiro princípio, é a força vital, é a força motriz do universo. Sem dúvida, tudo isso é verdade. Deus é tudo isso, exceto o cara lá de cima, né? Eu jamais chamaria Deus de cara, embora o chame de você, vossa senhoria, vossa mercê, vós me ser, você, né? Na intimidade que Deus nos permite ter, né? São considerações de homens que creem em Deus, mas não num Deus pessoal. Todo cristão crê em Deus como o Deus pessoal que se revelou, né? Capaz de preocupar-se com a gente, como diz o autor aos Hebreus, desde o capítulo 4, o quanto Jesus revelou, o quanto Deus se preocupa conosco, né? E no verso 5 ele cita a pessoa de Enoque. E aqui tem algo importante, muito importante. A libertação de Enoque da experiência da morte deveu-se à sua fé. Deveu-se à fé que ele tinha. Por causa da fé que ele tinha, diz a palavra de Deus, lá em Gênesis também, capítulo 5, Enoque andou com Deus. E depois de 300 anos andando com Deus, Deus para si o tomou. E já não era, diz lá em Gênesis, mas na versão da Septuaginta está escrito, e não foi achado para a morte, como está aqui em Hebreus, né? E não foi achado. Trata-se de uma interpretação da declaração, não foi achado, o fato de que ele foi transladado. Então, Enoque obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Enoque foi um dos que obteve esse testemunho, este selo, alguém que agradou a Deus. Antes de ser transladado, ele já agradou a Deus. A Bíblia fala que ele andou com Deus por 300 anos. O escritor, então, tem certeza de que somente um homem de fé pode desfrutar da comunhão íntima com Deus. E que qualquer pessoa que tivesse semelhante comunhão com Deus, certamente também agradaria a Deus. Aleluia! Né? Como é que nós podemos ser agradáveis a Deus se somos pecadores? Embora não sejamos mais pecadores inveterados, embora vivamos debaixo do controle do Espírito Santo, submetamos-nos à vontade do Espírito Santo e à vontade de Deus. Quando nós fazemos toda a vontade de Deus, nós agradamos a Deus. Eu quero agradar a Deus. É necessário que eu e você vivamos desta maneira, buscando viver a vida que agrada primeiro a Deus e depois a você mesmo. Primeiro Deus, depois eu mesmo, né? Porque como é que alguém consegue andar com Deus? Pastor, é possível andar com Deus? A Bíblia responde. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? De maneira nenhuma. É impossível andar dois juntos se não estivermos de acordo. Agora, Deus é perfeito, é santo, santo, santo. Deus não muda, não tem sequer nem sombra de variação ou mudança. Deus é totalmente santo, perfeito, justo, reto. Nele não há nada que possamos dizer de algo ruim, de algo mal. Deus é 100% santo. Então, quem é que tem que mudar? Quem é que precisa se adequar? Quem é que precisa mudar de vida? Quem é que precisa nascer de novo? Somos nós. Se queremos andar com Deus, se queremos agradar a Deus e andar com Deus, a Bíblia ensina. Todo aquele que crê em Jesus deve andar como ele andou.
É claro, Jesus é um que alcançou o testemunho de que Deus era com ele, Deus estava com ele. José lá no Egito, né? A Bíblia diz que Deus estava com José, lá no cárcere, lá na cova, lá no governo do Egito, Deus estava com José. A Bíblia também fala de outros que andaram com Deus, fala de Davi, Davi estava com Deus, alcançaram um testemunho. Abraão alcançou o testemunho de ser chamado amigo de Deus. Então, meus irmãos, são pessoas que pela fé agradaram a Deus. Pela fé fizeram a vontade de Deus. Devemos crer não só que Deus existe, mas também que Ele se importa com o mundo que está envolto na situação em que está. Envolto nessa situação trágica. Ainda assim, Deus tem amor pelos seres humanos. E para o cristão isto é fácil, porque em Jesus Cristo, Deus veio ao mundo para nos dizer o quanto nós somos importantes para Ele. E quando cremos nele, devemos andar como Ele andou. Enoque andou com Deus, Jesus andou com Deus e vários outros alcançaram o testemunho de que andaram com Ele. Pela fé, cremos que é possível andar com Deus e agradá-lo. Aleluia, pela fé, né? Perfeitos, né? Estamos no caminho da perfeição, vivendo a santificação alcançada por nós, para nós em Cristo Jesus, a cada dia, rompendo em fé, a cada dia santificando-se mais, a cada dia aproximando-se mais de Deus, a cada dia tornando-se mais semelhante a Cristo. Esse é o meu desejo, não apenas para mim, mas para você também. E eu encerro agora falando sobre Noé. O verso 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, depois de falar de Abel e também de Enoque, o autor agora cita Noé. A próxima pessoa notável aqui é Noé. Sem dúvida alguma, mais uma vez, as realizações de Noé não vieram do nada, vieram através da fé, né? São atribuídas pela fé que ele teve, porque Deus mandou Noé fazer o quê? Construa uma arca. Deu as medidas exatas da arca e disse, porque há de chover sobre a terra. E até então nunca tinha existido chuva sobre a terra. Apenas o orvalho era o suficiente para umedecer a terra e fazer com que todas as colheitas e plantios prosperassem. Havia água em abundância. Até então não tinha chovido sobre a terra. E ele creu em Deus, que falou para ele fazer algo para se prevenir de algo que ainda não tinha acontecido, como eu e você, irmãos. Já aconteceu o arrebatamento alguma vez? O arrebatamento, Jesus já veio alguma vez para salvar pessoas que estão vivas e que precisam ser ressuscitadas? Não. Eu e você estamos aguardando algo que nunca aconteceu e jamais acontecerá depois. Eu e você estamos aguardando esse tipo de coisa, né? Sua fé, a fé de Noé, desenvolveu-se em resposta a uma advertência específica de Deus. Ele foi divinamente instruído, né? Cremastisteis, né? Divinamente instruído. Sem dúvida alguma, Noé tinha em si mesmo o temor de Deus. Sem dúvida alguma, Noé tinha em si o temor de Deus. E esse temor a Deus levou ele a ouvir Deus, perceber Deus, entender Deus. Ele estava ligado, esse temor e a fé que estavam na vida de Noé estavam ligados, né? Esse temor piedoso formava um elemento importante na fé de Noé. Era ligado com uma obediência imediata aos mandamentos específicos de Deus, né? Tanto que a Bíblia nos fala que ele começou a construir a arca. A fé de Noé, além disso, né,
não era apenas eficaz em prol de si mesmo, mas também em prol da sua casa. E aqui fica uma lição para nós. A nossa fé não pode alcançar apenas a nós mesmos, precisa alcançar toda a nossa casa. Nós precisamos ter tamanha fé que aqueles que, observando a nossa fé, são instigados, são influenciados, são impactados a também viver uma vida de fé. A fé de Noé era não apenas para si mesmo, mas era também em prol de toda a sua casa. A construção da arca era a evidência visível da sua fé. Muitas vezes eu e você vamos precisar ter a atitude visível de fé. Trazer a evidência que cremos em Deus. Quer ver um exemplo disso? Né? Um dos exemplos, o batismo nas águas. De maneira visível nós testemunhamos o que está acontecendo aqui dentro. Né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Obedecemos o mandamento de Cristo Jesus, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O batismo é algo visível, nós evidenciamos visivelmente a fé que temos dentro de nós aqui, não mais apenas aquela fé geral, agora já estou falando da fé em Cristo, da fé cristã. Né? O batismo é uma das provas. Outra prova que nós devemos fazer rotineiramente, não é porque eu sou pastor, irmãos. Eu sou dizimista desde os meus 14 anos de idade, quando comecei a trabalhar. Né? Sou dizimista desde antes disso, quando esporadicamente ganhava algum dinheiro do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, algum presente de aniversário. Sempre fui instruído a isso. É tornar algo visível, fazer visivelmente alguma coisa, uma evidência visível da fé que está dentro de mim. A fé, a generosidade, de maneira evidenciada visivelmente, quer nos dízimos, quer nas ofertas. E Deus sabe se aquilo ali é realmente um dízimo ou não é, porque dízimo é 10%. 10% daquilo que você ganha, daquilo que você lucra, 10% da tua renda. Né? Dízimo significa 10%. Mas agora eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre tornar evidente a nossa fé. No caso de Noé, a evidência se revelou na construção da arca. A construção da arca era a evidência visível da fé de Abraão. Pensa, diante dos seus contemporâneos, que nunca tinham visto chuva, certamente muitas chacotas, muitas piadas, muita tiração de sarro, a gente diz hoje em dia, né? Acerca daquilo, para que fazer essa arca? Ah, vai chover e Deus vai matar todo mundo com água. Ah, sim, tá bom, a gente acredita. Pensa diante dos descrentes, dos zombadores, né? Ainda assim, ele não se importou, fez a vontade de Deus.